Grato. Pronto, agora Estou muito grato ao professor Rogério, que aceitou o convite para dar uma palestra neste seminário Religião e Ciência. E tivemos uma dificuldade, a comunicação virtual às vezes tem falhas, e eu falhei. Então, tivemos que adiar da semana passada. Então, agradeço a todos que vieram aqui hoje. O professor Rogério é grande especialista na área de geografia, tipos de ecossistemas, e vai nos falar agora sobre, com um título interessante, Florestas Concretas, Pessoas Invisíveis, uma pequena história ambiental da ocupação humana das montanhas e litoral do Rio de Janeiro. Muito obrigado, professor Rogério. Ok. Gente, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Estou vendo vários nomes aí, amigos. Juliana Macline, Eloá, Riquieri, Welles, Clara, Paula. Nossa, quanta gente. Quero dar boa tarde e agradecer o convite do Padre Paul, dizer que foi um prazer, ele chamou de primeiro. É um prazer muito grande a gente conversar sobre o Rio de Janeiro. Aliás, a época até é muito boa, né? Estamos perto de mudar de prefeito, acho que é uma hora boa da gente pensar um pouco, né? E a gente... Enfim, então eu vou fazer o share screen aqui. Só um momento. Eu acredito que vocês estejam vendo aí o título, né? Então, tá aí o título. Eu sou do Departamento de Geografia, estou na PUC há bastante tempo, conheço o Padre Paul também há muito tempo, já fizemos grandes excursões por aí, vários trabalhos de campo, né? E eu fiquei muito feliz de mostrar isso para o Padre Paul, que a maioria desses lugares ele já foi ou conhece, né? Vamos lá. Então, nós temos aqui o nosso município do Rio de Janeiro, e a ideia, então, é falar um pouquinho sobre a ocupação humana pré-colonial e colonial das montanhas. Então, aqui, para quem não conhece, aqui está o maciço da Tijuca, bem aqui onde está a minha setinha, vocês estão vendo, imagino, está a PUC, né? Esse aqui é o maciço da Pedra Branca, que fica de onde eu estou falando para vocês. Eu moro no bairro do Camorim, perto do Rio Centro. Então, nós vamos falar um pouquinho, pouca coisa, sobre alguma coisa sobre o centro da cidade, o maciço da Tijuca, bastante sobre o maciço da Pedra Branca, que é onde eu pesquiso mais, e um pouquinho sobre a praia de Grumari também, que é onde tem alguma coisa já sendo feita. Muito bem. Eu dividi essa coisa da ocupação humana histórica, evidentemente, né? Nesses ambientes especificamente. Então, eu não estou interessado em falar sobre o crescimento urbano, sobre a cidade, mas o que está interessando mais é esses ambientes, o litoral e as montanhas, né? E eu dividi mais ou menos em 4 povos que teriam habitados, né? O primeiro são os sambaquieiros. Sambaquieiros são os primeiros povos que habitaram, humanos, é claro, né, que habitaram o litoral todo do Rio de Janeiro. Aqui nós estamos vendo uma foto de um enterramento, né? É o seguinte, os sambaquis, eles eram... Os sambaquieiros, eles... atualmente até está se repensando isso, mas, a princípio, eles não eram agricultores, eles eram coletores e caçadores. Foi um povo completamente pré-colonial. Eu queria até falar aqui que eu não gosto de usar o termo pré-histórico, porque esse povo mesmo pode ter uma história, nós podemos não saber. E o que são as pinturas rupestres, senão alguém contando uma história, né? Então, eu acho que a gente classificar eles como pré-históricos é um pouco prepotência do homem branco em cima dessa população que a gente conhece só pela cultura material. Então, os sambaqueiros eram coletores, caçadores, e eles se caracterizavam
muito primeiro, por viver no litoral e ter essa alimentação baseada na pesca, na caça, na coleta de frutos e extração de conchas, moluscos, gastrópodes, etc. E aí eles iam fazendo uns montes, que são os famosos sambaquis, e você tem sambaquis imensos, né? Imensos, como esse daí, por exemplo, em Santa Catarina, que é nada mais, nada menos do que pessoas que foram habitando ali e foram subindo esse monturo, e aí dentro tem gente enterrada, tem vestígios pré-históricos, tem um monte de coisa aí, e basicamente, mas não seria um lixão, é como se fosse assim uma coisa intergeracional, um projeto intergeracional de fazer uma montanha na paisagem. Então, esse sambaqui daqui, se não me engano, ele tem algo como, teve 3.000 anos de ocupação. Esse daqui é famoso, de Santa Catarina, ele foi todo destruído, mas chegava a 70 metros de altura, quer dizer, uma colina bastante grande, né? Mas é interessante o seguinte, que no município do Rio, então nós estamos falando de uma ocupação de 6.000 anos atrás. Só para a gente ter um referencial, as grandes pirâmides do Egito foram erguidas mais ou menos há 3.000. Então é uma coisa muito, muito antiga no tempo. E no município do Rio de Janeiro, tem-se hoje talvez cerca de 40 sambaquis, alguns, mas são todos pequenos, e curiosamente eu consegui entender por quê. Aqui, por exemplo, é um sambaqui no município de Niterói, na praia de Camboinhas. É um sambaqui, se você cavar aqui, é um monte de conchas e vai encontrar ossadas, vai encontrar um monte de coisa. Mas é interessante que esses sambaquis muito grandes você só vai encontrar, talvez, lá na zona oeste, em Sepetiba, que você tem talvez, de 4, talvez chegue a 6 metros no máximo. Eles se caracterizam no Rio de Janeiro por serem pequenos. No Recreio dos Bandeirantes, se não me engano, tem registro de uns 4, assim, mas é tudo pequeno. E eu consegui entender hoje uma coisa interessante. Por exemplo, eu consegui uma documentação que o Mosteiro de São Bento, que foi erguido mais ou menos em 1600 e alguma, bem início do século XVII, o sistema construtivo aí era pedra, mas naquele tempo você não tinha cimento, né? Então, para você ter um elemento agregador, você usava o cal. E a cal era feita, aprendi hoje, aliás, a cal, né? Então, a cal era feita de conchas trituradas e levadas a um forno. Então, isso está aqui uma foto histórica do Mosteiro de São Bento. Aqui é até um quadro de Debré com a chegada da princesa Leopoldina, né? Esse mosteiro, se a gente pensar agora puramente a construção dele, o prédio dele, ele consumiu muito material, muita pedra, muita rocha, né? E você percebe essa gravura aqui, que esse morro aqui foi todo acertado, igual um bolo em volta. Possivelmente as pedras, as rochas que estavam aí foram utilizadas na construção. E tem um documento dizendo que tinha um grande concheiro, que era como se chamava naquele tempo, próximo. Então, esse concheiro ele foi todo destruído para se fazer, para se colocar no forno. Isso aqui não é no Rio de Janeiro, é em Angra dos Reis, em Bracuí. Esse muro aqui, que está ao lado dessa igrejinha, a gente consegue perceber que você tem as pedras e tem pedaços de concha aqui. Então, essa concha triturada, juntamente com óleo de baleia, que se fazia argamassa para dar o ponto, né? Essas fábricas de cal eram também uns cones muito grandes, né? E que você vendo aqui, esse forno com essa dimensão aqui, a estimativa de uma autora chamada Valéria Campos, você podia fazer 6 toneladas de cal por semana, desde que você tivesse 5 metros cúbicos de lenha para cada tonelada de cal, né? Então, você colocava camadas de concha aqui, entremeado com lenha, e tocava fogo. E eu tive nas mãos um documento muito interessante,
do Frei Gaspar da Madre de Deus, de 1715. É interessante como é que o olhar, né, as pessoas como é que olhavam a coisa e como que hoje o sambaqui hoje é um bem cultural, é tombado, etc. Né? Então ele falava assim, essas eminências chamadas ostreiras ou concheiros, né? Ostreiras porque também é feito de ostras. Né? Então, essas eminências chamadas ostreiras têm fornecida toda a cal que desde a fundação até ao dia de hoje se tem empregado na capitania. Frequentemente se encontram nessas ostreiras, né, ali instrumentos e vaso de barros quebrado dos índios e poços dos mortos, pois os que pereciam durante a estação de pesca eram atirados para estes montes e cobertos com ostras. Ou seja, ele está descrevendo aí nada mais, nada menos do que um cemitério de sambaqueiro, talvez aí de 6 a 8 mil anos. E a coisa era toda, quer dizer, nem a gente poderia pensar diferente que uma cultura portuguesa fosse ter entender que aquilo ali era um sítio arqueológico. Isso é uma coisa que não faz sentido. E agora, a minha aluna Isabelle Pepe terminou, mês passado, a dissertação dela de mestrado, muito bacana, que foi feito justamente na praia de Grumari. E nós encontramos, interessante, que geralmente todos os sambaquis estão ao nível do mar. Então, ou perto das dunas, ou no cordão de Restinga, mas ao nível do mar. E nós encontramos alguns sambaquis muito pequenos, muito discretos, como esse que está aqui, com essas conchas que você hoje não encontra, ou dificilmente você encontra essas espécies nas praias do Rio de Janeiro por causa da poluição. E nós encontramos, olha só que coisa estranha, você está andando numa floresta a 200 ou 250 metros de altitude e encontra um monte de concha colocado ali, entendeu? Alguém colocou, tá vendo? Olha só, um monte de concha no chão da floresta, né? Então está aqui o mapinha, isso aqui é a prainha, a famosa praia de surfistas, lá no extremo oeste do município do Rio de Janeiro. Aqui você tem a praia de Grumari, aqui tem umas montanhas e 1, 2, 3, 4, 5 sambaquis que nós encontramos. Nós não estamos nem chamando ainda de sambaqui, porque não teve um estudo arqueológico. Mas, claro, essas conchas não foram parar 250 metros voando. Alguém levou para lá, podia ser talvez algum acampamento de sambaqueiros ou alguma coisa assim, que realmente a coisa se ficou lá. Então, são vestígios de pessoas que transitavam nessa região, não apenas no litoral, eram coletores e caçadores, né? Então, muito possivelmente, isso aqui fossem acampamentos de caça, porque está bastante... Isso aqui é uma montanha, tá? 200, 250 metros de altitude, está bastante distante do litoral, e a camada de concha não chega a ser um sambaqui, mas, enfim, ela tem uma características que mostram que é uma coisa bastante significativa. Não é um sambaqui, mas a quantidade de concha não é uma coisa que você possa atribuir ao acaso. Então, gente, esse é o nosso primeiro grupo que eu queria falar, que são os coletores e caçadores, ou seja, o povo do sambaqui. Eles, a gente pode considerar, assim, a grosso modo, que eles não tinham agricultura. O povo que apareceu depois já tinha agricultura, que são os nossos índios, que nós estamos cansados de conhecer quando estudamos história, os tupinambás, guaianazes, todos os índios que ocupavam o litoral, e a gente está chamando eles de ceramistas, porque, além de agricultores, eles tinham a possibilidade, eles faziam cerâmica, coisa que os sambaqueiros não faziam, né? Então, a gente tem essa noção bastante clara de que esses ceramistas... está perguntando se é possível datar o Luiz Pedreiro, obrigado. Se é possível datar os sambaquis de Grumari. Não, ainda não, porque ainda não foi nem estudado. E essa coisa de datação é muito difícil, que você tem que encontrar algum carvão associado, não é muito fácil, não. E a primeira coisa
já temos contatos de arqueólogos que se interessaram em explorar esses sambaquis. Muito bem. Estranho, né? A gente está falando de ceramistas, de índios agricultores, e a gente vai falar agora de Cagarras, das Ilhas Cagarras. Por quê? Essas ilhas eram visitadas por índios da tradição Tupi-Guarani, tá? Eram visitadas essas ilhas, e a gente vai ver logo por quê, e esses índios eram agricultores, inclusive deixaram marcas da agricultura deles nessas ilhas, né? São várias ilhas, essa aqui é a Ilha Cagarra, essa aqui é a Ilha de Palmas, essa aqui é a Comprida. Essas 3 ilhas aqui ficam a 4 quilômetros de Ipanema. Essa mais distante é a Ilha Redonda. Ela tem, se não me falha a memória, 250 ou 300 metros de altitude. É bem altinha, tá? Bastante alta, mas como ela fica ao dobro da distância, a 8 quilômetros da praia de Ipanema, a gente pensa que é tudo muito parecido e perto, mas não é não, ela é bem longe. É interessante que nessas ilhas, nessas 2 ilhas daqui, ela é coberta de ninhos de passarinhos. E a Ilha de Palmas e a Ilha Comprida, desculpa, ninho de aves marinhas, gaivotas, atobás, fragatas, etc. E nessas 2 ilhas aqui não tem. Por quê? Nessas 2 ilhas a gente encontra o teiu, que é aquele lagarto grande para burro, Salvator meriani. E o teiu é um grande comedor de ovos, então jamais alguma gaivota vai botar os ovos aqui, porque o teiu ia comer imediatamente, né? Então as gaivotas botam os ovos nessas 2 ilhas que nós estamos vendo aí. Muito bem. Como eu falei para vocês, para chegar lá, você indo de barco tranquilamente, eu já fui algumas vezes a remo, é uma boa remada. E é interessante, agora vamos assim, aí é a Ilha Redonda de perto. Eu gosto muito da precisão conceitual dos portugueses, são muito claros nos conceitos, né? Eles deram, o arquipélago das Cagarras, eles foram mais técnicos, eles deram o nome de Ilhas Cagadas, porque é lotada de fezes de gaivota. Essas marcas brancas que nós estamos vendo aí são fezes de gaivota e que dão a Marisa está perguntando o que come o teiu. Ele come qualquer coisa, mas gosta muito de ovos, tá? Muito, muito de ovos, de qualquer coisa. Quem cria galinha, eu já criei galinha, é um problema. Ele entra e come ovo. É um lagarto que chega quase a 1 metro. Bicho, agora, nessa época que começa a fazer calor, ele aparece nas horas mais quentes. Então, essas ilhas elas são completamente cobertas. E o detalhe aqui é interessante, que é o seguinte, é que o acesso aqui é o lugar mais fácil que tem para você subir. Mas, assim mesmo, não é assim tão fácil, não, porque você tem que escalar. E isso aqui é o seguinte, é o barco que vai levar a gente, você vai nadando, aí espera uma onda te jogar no costão, você se agarra lá nas cracas, o desembarque é muito enjoado, e você tem que escalar. Isso, para a gente, é tranquilo, a gente tem equipamento, tem cacete, tem um monte de coisa. Mas, naquele tempo, para quem ia remando para chegar aí, é uma coisa complicada você pensar como era isso. E outra coisa, a ilha não tem água doce. Então, a pessoa tinha que ir, fazer o que tinha que fazer na ilha e voltar, né? Porque ele não tinha como habitar, morar por lá, né? Bom, e aí, gente, nós estamos vendo a quantidade, a revoada que faz quando a gente desembarca na ilha, e é praticamente impossível, estatisticamente improvabilíssimo, de você sair daí sem tomar os 3 bombardeios na cara de fezes, e é branco, a gente brinca até que é protetor solar, não tem como, melhor você relaxar e aproveitar, depois você vai tomar um bom banho, né? E aí você escala esse trecho de costão, que é onde tem menor declividade, e chega no topo da ilha e tem uma florestinha, que não é lá grandes coisas, mas uma coisa que... E outro detalhe é o seguinte, que a primeira vez que nós chegamos lá, eu comecei a ver no chão um monte de coisa, assim, parecia entulho. Eu falei, que coisa estranha, entulho. Por que alguém passaria aqui, viria aqui? Não tem motivo.
não há nada a se fazer aí, a não ser você ser bombardeado por gaivotas. Não tem o que fazer, a mata não é tão maravilhosa, não tem água, não tem frutos, não tem nada, né? E eu encontrei esses cacos lá. Eu fiquei intrigado quando eu olhei e falei, gente, comecei a encontrar umas pedras, uns pedaços de rocha com esse orifício no centro. Isso aqui é um negócio que é um quebrador de coquinho. E essa ilha tem uma palmeira que dá muito coquinho. Então eu falei, já andou gente aqui. E começamos a encontrar um monte de coisas como machados de pedra e tacos de cerâmica. Tá? Esses tacos de cerâmica aí chamaram muito a atenção, porque machado de pedra é um negócio que é muito difícil você datar um machado de pedra. E isso tudo, gente, foi feito sem escavação, estava tudo na superfície do solo. E já a cerâmica, quem trabalha com isso, no caso era uma ceramista, a professora Ângela Buarque, é a maior ceramista do Brasil, ela conseguiu datar essa cerâmica pelo jeito com que ela é fabricada, pelo jeito com que o barro é moldado. Então, tem várias, quer dizer, ela me explicou, é bastante complexo, mas ela, com muita certeza, ela falou assim, isso aí é uma cerâmica tupi-guarani que tem entre 2.000 anos e 500 anos. Ou seja, nós estamos falando de uma ocupação dessas ilhas completamente ligadas à coisa da... não tem nada a ver com o europeu. Tá? Eles foram lá por conta própria. E uma coisa muito interessante é o seguinte, que esse machado aqui ele é feito de um tipo de rocha chamado glabro, tá? Que não ocorre lá. Então, o machado foi levado para lá. E existe uma suspeita que eu acho bastante fundada. Essas marcas aqui, elas são na Ilha Grande. São marcas onde esse povo sambaquieiro afiava machado. E tem, assim, uma quantidade, isso aí chama-se oficina lítica, né? Tem várias praias da Ilha Grande, você encontra essa pedra com esses riscos, porque usa a areia como elemento abrasivo e a água. Então, vai passando ali, como se fosse lixando, até você dar a forma que você quer ao seu machado. E a ideia que se tem é que a Ilha Grande era um grande centro produtor de machados, e que teria ido para lá. Mas muito bem, então nós encontramos cacos de cerâmica, machados. O que esse povo ia fazer lá? Qual é a finalidade? Primeiro, como é uma coisa pré-colonial, você não tem documento nenhum português entrevistou eles ou fez algum diário, como Hanstaden, por exemplo, e outros. Não tem nenhuma documentação explicando isso. Mas a gente pode pensar que é o seguinte, essa ilha ela é lotada de ninhos de gaivota. Lotada, mas entupida. Nós encontramos em 1.000 metros quadrados algo como 300 ninhos com 1 a 2 ovos cada um. O ovo de gaivota ele é perfeitamente comestível. Não é assim, não seria o meu ovo ideal, mas ele é perfeitamente comestível porque ele tem o mesmo jeito do ovo de galinha, apenas ele tem um certo gosto de ovo de peixe, gosto de peixe, né? Então isso aí realmente é um pouco estranho, né? Então a gente pode pensar o seguinte: se você mora na praia de Ipanema e vai até a Ilha Redonda coletar ovos, é como se você fosse numa despensa pegar comida, porque você a qualquer época do ano que você for, vai ter ninho. Claro, tem umas flutuações, algumas épocas tem um pouco mais, um pouco menos. Ou seja, é uma viagem que você sai, por exemplo, de Ipanema ou de Copacabana, vai remando horas a fio, escala aquilo, mas você tem certeza que volta. E tem uma coisa interessante, que você está vindo com ovo. Ovo tem gordura, proteína, então o custo energético de você se deslocar do continente até a ilha, você ganha muito mais no que você tira com os ovos. Então, muito possivelmente, esses visitantes da ilha, eles iam lá coletar ovos, é bastante provável, mas a gente nunca pode
como não tem nenhum documento, você tem que deixar a porta aberta para um monte de coisa, né? É possível até que eles fossem alguma coisa de caráter ritual. Mas teve uma espécie lá, uma trepadeira da família da convolvulácea, meu amigo Máximo Bovini coletou essa trepadeira e aí falou: Rogério, isso aqui é uma convolvulácea, tranquilo, mas é um gênero Hipomeia. Eu falei: Máximo, que legal. E aí ele falou assim: mas está batendo, está meio estranho, porque é a mesma espécie da batata doce, que é Hipomeia batatas. E nós fomos lá, procuramos, desenterramos as raízes, não encontramos a batata doce, então ficou algum tempo sem a gente conseguir provar se era ou se não era batata doce. E, no final, foi feita pelo pessoal do análise polínica, então ficou provado que era a batata doce. Tá? Era, de fato, a batata doce. Então, nós estamos falando essa batata doce, ela está lá, muito provavelmente foi levada por esse pessoal, mas tem um detalhezinho aí que é o seguinte: a batata doce, ela é originária do México, na América Central, vamos botar assim, tá? Então, antes de 1500, a batata doce já tinha chegado, atravessado a América Central inteira, os países andinos, né? E chegado aqui no nosso litoral. Isso é incrível, né? Como é que essa comunicação de trazer uma espécie, ela não é nativa. Então, isso realmente foi muito interessante, né? E aí ficou provado para a gente que esses cacos que a gente encontrava lá em cima são cacos, e ficou muito bem provado que são cacos dessa... Olha o tamanho. Esse aí provavelmente era alguma içarra, um pote muito grande. Para que seria esse pote? Ninguém morava aí. Será que haveria algum enterramento? Não tem o menor indício. E a coisa mais interessante é que não dá para morar aí porque não tem água, né? Então a coisa fica difícil mesmo você pensar no que pode ser, né? Então aqui tem uma ilustração dessa tradição tupi-guarani, que eram ótimos ceramistas e que habitavam essa região e tinham esses artefatos muito parecidos e com toda a certeza a Ângela Buarque afirmou: não, isso aí é material arqueológico da tradição tupi-guarani. Tá? Então, isso aí foi muito bacana, resolveu para a gente um problema. Né? E nós desenvolvemos esse projeto ganhou até um nome gozado, é o seguinte: uma omelete para a primitiva garota de Ipanema, né? que realmente a maior indicação que tem é que esse pessoal ia lá pegar ovos, realmente. É o mais evidente, assim, é a coisa mais evidente, e deixaram, quer dizer, não iam lá pegar coquinho, porque você tem coquinho no continente, mas você não tem postura de ovos de aves marinhas no continente, porque tem peiu, e aí com isso passa a coisa. Então, gente, esse é o segundo grupo que eu queria falar, que ocupava, então, são os ceramistas ou agricultores, mas, claro, você tinha por aqui tudo, né? Você tinha tupis, etc., tudo com tupiniquim, uma série de grupamentos indígenas que ocupavam as florestas e o litoral e foram, aos poucos, sendo expulsos pelos portugueses. Né? O nosso terceiro grupo são o que eu estou chamando aqui de roceiros. Mas quando eu falo roceiro, eu quero dar uma conotação própria. Eu não estou chamando aqui, por exemplo, de roceiro os engenhos de cana que tinha aqui a partir de 1600, mais ou menos. Aqui onde eu moro, no Tamorim, tinha um engenho que é de 1630. Tá? Esse engenho, realmente, eu não estou levando em consideração. Eu estou levando em consideração o que eu estou chamando de roceiros. É um grupo bastante grande, amplo, predominantemente constituído por pessoas pobres, tá? E que faziam a sua roça. E essa roça que a gente tem aqui, que é chamada de coivara, roça de toco, etc., não é uma criação do português. Na verdade, isso já começa com o índio. Né? O índio já tinha... Então,
essas roças, elas têm essa característica interessante de ser uma... O que é uma roça, né? Uma coisa interessante. Como o ser humano, o homem, não é nativo das Américas, ele veio via alguma coisa, eu acho interessante o seguinte, o ser humano não coevoluiu com a Mata Atlântica, né? Não coevoluiu com a Mata Atlântica. Mas isso aí é muito interessante, porque é o seguinte, então essa biomassa que está aqui, do ponto de vista humano, é de baixíssima utilidade. Nenhum grupamento de caçadores e coletores poderia viver só da Mata Atlântica coletando frutos. Por quê? A distribuição, você encontra aqui, por exemplo, um cambucá aqui, mas o outro cambucá está 500 metros, 1 quilômetro, e tem uma época muito pequena do ano que dá fruto. Pitanga, a mesma coisa. Ou seja, tudo bem, você tem coquinhos e tem algumas raízes comestíveis, mas não tem nenhuma folha. Então é interessante que quando índios e os roceiros derrubavam a mata, transformavam essa biomassa toda da Mata Atlântica em cinzas. E aí sim, a cinza é rica em potássio, etc., fertiliza o solo. Então você consegue transformar uma biomassa inútil em uma coisa útil desde que você saiba plantar, que você seja um agricultor. No caso, milho, abóbora, feijão, amendoim, arroz, etc., etc., etc. Então, essas roças, o cara derruba isso aqui não é aqui no Rio de Janeiro, foi na Ilha Grande, tá? Ele derruba isso, toca fogo e consegue plantar por 2 ou 3 anos. Depois de 3 anos, não dá mais, porque a coisa começa a degringolar, essa fertilidade que ele ganhou no começo com as cinzas vai embora, e cada vez que ele colhe uma abóbora, um chuchu, uma coisa qualquer, uma banana, ele está exportando nutrientes daqui. Então, o solo vai ficando pobre. Então, depois de 3 anos, ele abandona. Abandona e vai derrubar uma outra mata mais longe. Mas isso, gente, é uma das coisas assim mais feita, como é feita com a sabedoria de índios e de roceiros. É um negócio completamente sustentável, que a Mata Atlântica pode ficar milênios sendo usada nesse sentido, que a mata volta por um fato muito, muito simples. Desculpa. Aqui uma roça de coco no município de Paraty, tá vendo? Essa roça já está um pouco descaracterizada, porque eles têm problemas com a fiscalização, etc. A fiscalização não entende o que seja o fogo, né? O ICMBio, coitado, lembrar disso agora, eu acho que o ICMBio não coloca os quilombolas como uma grande prioridade, né? Esses tocos que estão aqui, nessa roça aqui, eles estão vivos ainda. Ou seja, você tem um sistema radicular aqui embaixo e você pode considerar que olha aqui, isso aqui é uma roça de toco, estamos vendo claramente aqui o milho e aqui um toco rebrotando. Tá? Então, o sujeito plantou o milho aí e deixou os tocos. Ele vai plantar milho, etc., abóbora, feijão, o que ele quiser durante 3, no máximo 4 anos. Depois de 4 anos não compensa mais, ele vai embora. Então os tocos rebrotam. E ao rebrotar, a fertilidade do solo vai voltando com a deposição da serrapilheira, começa o sombreamento, o solo fica mais úmido, a fauna de solo vai picotando aquela matéria orgânica, etc. Muito bem. Então, isso aí é uma coisa muito interessante, mas se chama, em inglês, shifting agriculture. Está sempre mudando de lugar. Agricultura itinerante. O cara plantou aqui 3 anos, depois ele vai para o outro lado, depois vai para outro, Ele está sempre se mexendo. E, às vezes, ele plantou várias vezes em volta da casa dele, e aí já tem que ir a um lugar mais longe. Aí o que ele faz? Ele se muda. Ele faz a casa dele em outro lugar. E aí é muito comum você encontrar nas montanhas do Rio de Janeiro e em vários outros locais onde tem Mata Atlântica, que é isso daí. Esse murinho de pedra no meio da mata. Tá? Aqui eu botei vários exemplos do que eu já encontrei por aqui, pelo maciço da Pedra Branca, tá vendo? Aqui é
Pepe, uma cachorrinha que era minha companheira, vários e vários e vários, e que é o seguinte, esses, aqui, por exemplo, esse aluno meu aqui, ele está com o pé em cima de um fogão. Aí você pensa assim, gente, se isso aí é um fogão, é porque tinha uma casa. E se tinha uma casa, tinha um terreiro. E se tinha um terreiro, tinha uma roça. E hoje é tudo floresta. Ou seja, a Mata Atlântica tem essa coisa forte da resiliência. Depois a gente vai falar que essa resiliência ela tem um papel ecológico importantíssimo e um papel social também importante. Depois a gente vai chegar lá. Então, isso aqui, gente, é o maciço da Pedra Branca, tá vendo aqui? Está aparecendo nesse retângulo aqui, é o que está aparecendo. Já foram encontradas 120 ruínas espalhadas por dentro da mata, hoje está tudo coberto de floresta, tudo coberto de floresta, e nós encontramos ruínas até, se não me engano, 800 ou 900 metros de altitude, um negócio bem alto, né? O que é isso? Cada casa dessa, alguém morou, uma família morou, alguma coisa assim, fez roça em volta e depois foi embora. E depois foi embora e acabou, né? O Flávio, ô Flávio, tudo bom? Rogério, na área abaixo da pedra, ali no Morro do Salgueiro, na área onde tem as mangueiras, tem vários murinhos desses que você mostrou. Legal, legal. Não, é para todo lado, Flávio. Isso aí, esses murinhos tem para todo lado, né? Então, está mostrando assim que. E hoje é tudo floresta. E às vezes você não consegue encontrar esses muros com tanta facilidade assim. Não é porque a vegetação cresce por cima, esconde aquilo, né? Mas, e outra coisa, cada ruína dessa tem um tempo. Então, você pode ter ruínas que têm 80 anos, você pode ter ruínas aqui que têm 150 anos, 200. Isso só não pode ser de índio, porque índio não tinha essa tecnologia de usar pedras, né? Olha aqui, olha que bela ruína aqui, tá vendo? O que era isso? Para que serviam essas pedras? Primeiro, para nivelar o terreno, e eu arrumei essa ilustração aqui que ajuda bastante a entender o que é isso. Olha aqui, essa casa ela é feita de taipa, de barro, com bambu trançado. Esquece, essa aqui não está muito chique, porque é telha francesa, mas geralmente é telha de pindoba ou de sapê. Ou seja, essa casa daqui, enquanto ela está sendo usada, é maravilhosa. Mas depois que o cara vai embora, abandona a plantação que está em volta, a casa começa a ficar velha, o telhado desaba, esse bambu, sei lá, da cupinha apodrece, ela vai colapsar, ela vai quebrando todinha e a floresta vai entrando. Essa casa, essa ilustração não está legal porque ela é de telha, mas geralmente esse tipo de casa que era no Pedra Branca é com telha natural. Ou seja, é uma casa inteiramente biodegradável. A única coisa que fica dela são esse fundamento aí, esse alicerce, né? Isso aí é a única coisa que permite você dizer que teve uma casa aí, senão nem isso, né? Então, isso aí, essas casas que a gente está vendo nesse mapa aí, são casas possivelmente de roceiros, né? Eu queria mostrar aqui um exemplo dessa espécie aqui, que eu acho muito interessante, é uma árvore chamada jacatirão, tem um nome científico de Miconia cinnamomifolia, tem a folha parecida com a canela. Então, essa árvore daqui, ela é muito interessante, porque vocês estão vendo aí que é uma árvore altíssima, mas ela tem uma característica muito legal, que ela é chamada espécie pioneira. Ela só germina em condição de luz. Ou seja, o cara fez uma roça e aí chegou pelo vento, ou algum pássaro levou e defecou a semente. Então, se essa semente cair num solo aberto, ela vai germinar e vai dar uma árvore. E se essa mesma semente aqui, por exemplo, que está rodeada de floresta, se cair no chão, não vai germinar, porque ela não germina no escuro, ela germina apenas em luz aberta. E é interessante, olha aqui, por exemplo, ela é estou chamando de espécie indicadora de antigas roças. Aqui nós estamos vendo um pezinho de jacatirão, tá vendo? Numa área completamente aberta, tá vendo? Então ele conseguiu germinar. Mas quando, aqui, por exemplo, já é uma árvore. Essa árvore já está num tamanho muito grande.
E é gozado que quando ela está desse tamanho aí, ela tem uma floresta em volta. E essa floresta impede que ela mesmo... Então ela vira como se fosse um dinossauro, que ela não pode reproduzir. As sementes dela, a menos que uma ave coma e leve para um lugar aberto, ela vai germinar. Mas se a semente cair ali, não vai germinar. E uma coisa interessante é o seguinte, só para localizar vocês, isso aqui é o Projac, aqui o Maciço da Pedra Branca. Nós estamos falando aqui, isso aqui é a Serra do Nogueira, tem mais ou menos 600 metros de altitude. Nesse ponto aqui, foi um dos lugares onde o Gabriel Paes, que está nos assistindo aqui, fez a dissertação dele. Tá? Nesse ponto, é interessante para burro que nós encontramos um monte de jacatirões, todos adultos, todos do mesmo tamanho, E é interessante que nós encontramos 20 exemplares de jacatirão, grandes, com diâmetro de 60 centímetros, e com uma variação entre eles muito pequena. Ou seja, eles tinham todos a mesma idade. Ou seja, eles estão indicando para a gente que ali, difícil dizer uma data, mas vamos dizer, há 100 anos atrás, existia uma roça ali. E essa roça só está, e eles só estão ali porque houve essa derrubada. Então, o jacatirão, ele mostra para a gente, e hoje a paisagem cicatrizou, você não tem a menor ideia, jamais você poderia imaginar que se você leva um cara que não é bem treinado, ele vai achar que é uma mata primária, uma mata virgem, uma mata super conservada, árvores gigantescas, mas o jacatirão está falando para a gente, olha, aqui já foi uma roça. De quem? Não sei, de algum roceiro, é difícil dizer, né? Muito bem, vamos agora ao nosso quarto e último grupo, que é o grupo, para mim, eu trabalho mais, muita gente lá no laboratório trabalha com a gente, né? Dos carvoeiros, né? Os carvoeiros é o seguinte. Um instantinho. Seria possível... É possível já diferenciar... O Luiz Pedreira está falando. É possível diferenciar os jacatirões de uma... O que é CLR? Luiz, pode falar se quiser. Aliás, quem quiser falar, gente, pode falar, pode interromper à vontade, tá? Oi, Rogério. Boa Opa! tarde. Foi pronto. É de uma clareira natural, proveniente de uma queda de uma árvore antiga, dos que são provenientes das áreas de coivara mesmo? Olha, é possível que exista, mas eu nunca vi jacatirão germinando em clareira. Sempre está associado a uma antiga roça, entendeu? Sempre. Porque acho que a clareira tem um tamanho pequeno, a menos que seja uma clareira gigantesca, que não é muito possível, né? E a Virgínia perguntando se é possível haver esse processo em terras de laranjeiras. Pode ter sim. Isso aí pode, para todo lado tem isso, né? Então, Luiz, eu acho que eu acho muito difícil você encontrar, ainda mais 20 jacatirões numa área de 1 hectare, está indicando para a gente que realmente se trata de uma... Então, aqui nós estamos vendo essa foto aqui, fala em Gabriel, olha ele aí. É isso aí, gente. Isso aqui é uma carvoaria. É um pedaço plano, tá vendo? Numa encosta. E se você cavucar um pouquinho, o solo é completamente negro. O que é isso? Por que ele é negro? Porque aí, a 100, 150, 200, e você encontra fragmentos de carvão para todo lado. Aí, então, há 100 anos atrás, existiu isso daí, que é uma carvoaria. Tá? Isso aí é um desenho de Percival. Carvoaria, o que é? Você empilha, aqui o desenho de Magalhães Correia, você coloca a lenha toda em forma de um cone, uma lenha que você tirou da mata, coloca isso tudo em forma de um cone, reveste de barro, tá? Isso aqui é muito importante. Você não consegue fazer carvão simplesmente tacando fogo aí, isso aí vai virar uma fogueira gigantesca e vai virar cinza. Então, revestido com barro, e pode ser feito também num fosso, ocorre a chamada combustão abafada. Então, o carvão, a madeira piroliza e vira carvão. Então, esse é o processo aqui.
o balão de carvão já fechado com um barro. E aqui, então, a fase inicial. Aqui está um esqueminha geral para ter uma ideia de como é uma carvoaria. Então, o cara vem e cava isso aqui, cava um platô, de mais ou menos 4, 5 metros, e geralmente começa derrubando as árvores daqui, e aí depois começa a derrubar, e quando fica muito... as árvores estão ficando longe, aí ele abre uma outra carvoaria num outro ponto. Nós começamos muito... A gente não sabia o que era isso, foi preciso um velho explicar para a gente, o cara falou para a gente, isso aí é coisa dos antigos, né? Os antigos iam aí e faziam carvão. Então, é interessante a gente lembrar disso, isso é muito legal, né? Que isso aí é um uso da floresta que teve, e um uso, ao mesmo tempo, invisível, não é conhecido, não é reconhecido pela história. Esse trabalho do nosso laboratório de biogeografia e ecologia histórica, a gente está trabalhando agora, abrindo o maciço da Tijuca, e está indo muito rapidamente, já tem, se não me engano, em torno de 300 carvoarias já registradas aqui no maciço da Tijuca, e aqui o Pedra Branca, como é trabalhado há mais tempo, ele tem 1.200 carvoarias que já estão mapeadas. Tá? Como o Tijuca ainda está um pouco no começo, eu vou focar mais aqui, que tem mais informação. Olha aqui, olhando de perto agora, então aqui é o maciço da Pedra Branca. Agora, eu quero lembrar o seguinte, olhando o mapa, você não tem a impressão que tem carvoarias aqui que estão a 400, 500, 800. Nós encontramos uma carvoaria a 1.000 metros de altitude. Ou seja, esse maciço inteiro foi explorado. Né? Mas tem um monte... dá mais um zoom aqui, tá vendo? Aqui, um zoom aqui mais próximo aqui da minha casa, que é o meu recreio, né? Ficar procurando carvoaria. Então, repara a quantidade de carvoaria que você tem no maciço da Pedra Branca. E hoje ele está inteiramente coberto, mas inteiramente coberto de floresta. E é muito difícil você localizar essas carvoarias. Então, se hoje já tem 1.200 registrados aqui no maciço da Pedra Branca, eu acho que pode ter 3.000, porque às vezes você está andando no mato, você passa a 10 metros e a floresta cresceu em cima, você não consegue reconhecer que você tem que ir lá e cavucar o solo, etc, etc, etc. É complicado isso. Então, na verdade, 1.300, 1.200 é onde nós estamos hoje, mas pode ter muito mais, muito mais. A pergunta que não quer calar, para que tanto carvão? Né? Qual é a finalidade de tanto carvão? Ok, Patrícia, valeu. Se alguém depois tiver que sair, tudo bem. Eu tenho a gravação, depois, se quiser. Muito bem. Para que tanto carvão? Nós temos aqui já um objeto aqui interessante, que é o ferro de passar. Né? Ferro de passar a carvão, mas é carvão demais. A gente começou a fazer umas contas aí, e a coisa não era compatível com consumo doméstico, a quantidade produzida. Talvez o início das locomotivas, sim, uma parte considerável era. Mas o principal aqui era isso aqui. Gente, nós estamos vendo aqui, isso aqui são pedreiras, está vendo? Pedreiras no Rio de Janeiro. Essas pedreiras, elas existem aqui, e o Rio de Janeiro foi todo construído em cima dessas rochas, que é o gneiss facoidal, que forma o Pão de Açúcar, e algumas intrusões de granito também. E a pedra era o elemento número 1 que permitiu o crescimento urbano da cidade. Por quê? Não existia concreto. Então, a pedra era o elemento estrutural. Então, você anda hoje no Rio de Janeiro, você vê calçadas, bases de casarões coloniais. Aqui, por exemplo, olha só, isso aqui é tudo de pedra, tá vendo? Apenas o piso é de madeira. Isso aqui está fazendo o papel do concreto que não existia no século XIX. Então, você vê pelo Rio de Janeiro exemplos para tudo quanto é lado de rochas sendo usadas como calçamento e
principalmente como elemento estrutural, que não tem como, não tendo concreto. Também você vai fazer uma casa toda de madeira, mas aí é outro papo, né? Olha que belo aqui esse palacete aqui, tá vendo? Essas colunas todas aqui, tudo isso aqui leva uma quantidade de pedra pra caramba. E o que tem a ver pedra com carvão? Tudo. O que tem a ver carvão com construção civil? Tudo. Porque é o seguinte, isso aqui quem faz esse tipo de esculturas lindíssimas aqui é uma arte que está completamente extinta hoje, chamada os cantareiros, né? Então, eles usam essas ferramentas que estão aqui. O cara me mostrou, um senhor já faleceu, marreta, tenaz, talhadeira, e tem uma quantidade absurda de ponteiro, que é o cinzel. E essa quantidade ela se deve ao fato de que, olha só, aqui você está vendo essa porta de igreja aqui do Camorim, você vê essa peça, esse umbral aqui de pedra. Isso daí, para você ver, para você fazer a informação que deu, para você fazer 1 metro de portal, você cega 20 ponteiros que ficam cegos. Ou seja, você tem que ter uma quantidade, o cantareiro tem que ter uma quantidade absurda de ponteiros, que então ele passava a manhã construindo e à tarde afiando o ponteiro. E como é que você afia um ponteiro? Não pode passar no esmeril. Esse aí que é o grande detalhe. Se você passar o ponteiro no esmeril, o ferro destempera, ele perde a têmpera. Então, você tem que levar o ferro numa forja, bota ele na forja até aqui, tá vendo? Até ele ficar em rubro, e aí você vai batendo na ponta dele até fazer a ponta aparecer de novo. E como é que funciona uma forja? A carvão. E aí, com isso, a gente começa a entender que a relação que tem entre carvão e crescimento da cidade do século XIX é uma relação íntima. E se você olhar, por exemplo, qualquer cena do Rio Antigo, você começa a olhar assim, o que tem de pedra ou o que tem de ferro, que também leva carvão, a necessidade de carvão era muito grande. E agora vamos, então, retomando para os agentes. Como é que esse carvão virava? Você pega... é muito fácil, você faz uma carvoaria, não é bem assim. Vamos primeiro ter uma ideia dessas 1.200 carvoarias, elas estão aqui no Pedra Branca. E elas tinham que ser levadas para o centro do Rio de Janeiro, onde esse carvão ia ser usado basicamente para construção civil. Isso aí, você imaginar como que era esse trânsito, que devia ser essa pintura que eu acho ótima, de Debré, tá vendo? A mula carregada de carvão, tá vendo? Tropas de mula levando o carvão. Então havia como se fosse um fluxo de carvão do Pedra Branca para o centro. Mas o carvão aí, agora a gente tem que tentar entender ele como sendo na verdade, uma energia. Vamos pensar em energia. Um fluxo de energia que tinha entre a floresta um fluxo entre a floresta e a cidade, né? E aí a gente fez umas contas aqui, com o Gabriel, Alex, etc. Então vamos considerar que só existam essas 1.187 carvoarias que efetivamente foram encontradas. Finge que parou por aí, tá? Então, se você converter isso aí em cada carvoaria, ela produz não sei quantas toneladas de carvão. Então, a produção total dessas 1.187 carvoarias dá 13.000 toneladas de carvão. O carvão é leve. Ele dá 65.000 metros cúbicos. O que é 65.000 metros cúbicos? É uma forma da gente pensar. Eu passei para caminhões. Um caminhão atual hoje tem entre 9 e 10 metros cúbicos. Então, se esse carvão ficasse todo pronto no Pedra Branca e você fosse levar de uma vez para a cidade, você ia precisar de 6.500 metros cúbicos. Ou seja, foi produzida uma quantidade de carvão absurda, né? Absurda. Mas a gente está falando de energia. Carvão é energia. Então vamos passar esses
essas 13 mil toneladas, ela tem uma energia da ordem de 96 gigacalorias. É uma quantidade de energia muito grande. E eu gosto de tornar a coisa clara, com um exemplo palpável. Né? O que equivale a 96 gigacalorias? Equivale a 12 milhões de litros de gasolina. E para você carregar 12 milhões de litros de gasolina, você precisa de 510 caminhões-tanque. Tá? Isso aí, gente, então mostra a importância do trabalho dessas pessoas que nós não conhecemos, que a história desconhece completamente. E aí que vem o outro ponto que eu estava falando. A Mata Atlântica ela é maravilhosa, porque ela é completamente resiliente. Então, o Pedra Branca foi todo explorado, foi todo derrubado, todo transformado em carvão, e a mata hoje voltou, e é um parque maravilhoso, lindíssimo, com uma biodiversidade incrível. E olha que interessante, dessas carvoarias que nós encontramos, 97% está hoje coberto com floresta. Só uma merrequinha ali de 2,5% que tem capim. Ou seja, a mata colonizou, tomou conta. Então, isso é fantástico, né? essa coisa da resiliência. Mas tem um outro lado aí, que a floresta ela esconde a história, ela oculta a história. Né? Isso aí eu acho que vale a pena a gente pensar nisso, que ela oculta a história. Né? E aí o Marcos lembra aqui muito legal desse poema, eu conheço esse poema do Manuel Bandeira, Meninos Carvoeiros, levando o carvão para vender. Já mudou todo o significado, para mim também, Marcos. Então, gente, a gente tem que pensar o seguinte, nós estamos vendo um fenômeno muito forte aí, quer dizer, de uma floresta que voltou com tudo, e ao mesmo tempo escondeu a história, e escondeu os agentes. Então, quando você vê hoje o maciço da Pedra Branca, você imagina, você olha isso aí, pô, que linda essa Mata Atlântica, não sei o quê. É linda, é maravilhosa, é biodiversa, mas ela está entupida de história, e uma história que é difícil de ser contada. Por quê? A história que nós estudamos nos departamentos de história, ela prioriza muito os estados nacionais, prioriza muito os documentos, prioriza muito os donos de terra. Ou seja, há uma tendência, não, claro, com todas as exceções possíveis, mas geralmente é a história do vencedor. A história do vencido ela é pouco documentada. Esses carvoeiros não têm a menor ideia de quem era, o que faziam, a menor ideia, não tem. Tem pouquíssimos documentos históricos. Vocês viram hoje 2 gravuras de carvoeiro, né? Ali tudo, o que tem ali é pouquíssimo mais do que isso, né? Ok, obrigado aí, Virginia. Bom, e como é que você levanta a história desses caras, né? E aí você tem que pegar essa história muito gozada, que você tem que ficar usando a paisagem, ou seja, essa paisagem florestal aqui, como um documento histórico, tá? Como um documento histórico. Então, aqui, por exemplo, você, quando encontra no meio da mata Comigo Ninguém Pode, você, opa, isso aqui não pode estar aqui, isso não é uma planta da Mata Atlântica, isso é uma planta ritual. É uma planta ritual de uma coloração afro, né? uma matiz afro. Espada de São Jorge, a mesma coisa, bastão de Ogum. Então, são algumas espécies exóticas da Mata Atlântica e que quem faz história ambiental se dá muito ao trabalho de estudar essas espécies. Né? Essas espécies são fontes de história. Então, agora você olha ali e fala, não, os carvoeiros, em boa parte, eram negros e praticavam, tinham um tipo de rito que usavam essa planta. Essa planta era necessária para a vida deles. Né? E, para meio já quase acabando, outra coisa muito interessante é que não tem mais carvoeiro, você tem descendentes de carvoeiro. Né? Como esse cara daqui já faleceu, ele é filho, isso aqui é neto ou bisneto, esse aqui era filho, esse aqui era sobrinho de um carvoeiro. E
Ninguém tem orgulho de dizer que o meu avô era carvoeiro. Ninguém enche a boca para falar isso. Por quê? É um preconceito muito grande contra o carvoeiro, porque o cara é um cara imundo que morava no meio da mata, e todo sujo e tal, e negro, entendeu? Então, quer dizer, preconceito com preconceito com preconceito. Então, ele é meio apagado da memória social e é meio apagado da paisagem. Então, é duplamente apagado. E aí vem uma coisa interessante, a gente fala muito de personagens históricos, né? Então, Tiradentes é um personagem histórico, Dom Pedro II é um personagem histórico, né? E os carvoeiros, eles seriam um personagem histórico? E aí um professor me lembrou, não, eles não são um personagem histórico, eles são um personagem geográfico, porque eles não têm história no sentido que uma história documentada. A história deles está na paisagem, né? Então, gente, para finalizar, só para fechar, e desculpa, eu passei um pouquinho da hora, as montanhas e o litoral eram habitados por grupos historicamente sem nenhuma ligação. Então, você tem o grupo pré-colonial, que não tem nenhuma ligação com o português, né? Com origem, cultura e uma cosmogonia, ou seja, uma visão de conceber o universo própria. Isso é muito legal, sem nenhuma influência europeia. Interessante isso, né? E o segundo grupo é o grupo pós-colonial, que veio com o português, que é de origem africana, ou seja, é feito por quilombolas, por ex-escravos, por pobres. E quem é pobre no Brasil? Os negros. Ainda bem que o Brasil não tem racismo, né? E com uma bagagem, e é interessante que é uma bagagem judaico-cristã transformada pelo sincretismo, que era o jeito deles se relacionarem com o transcendente. E a outra coisa é o seguinte, a energia que era dada para a cidade era ela naturalizada. O carvão vem da floresta, vem de lá. Então, o trabalho humano envolvido na sua produção era tornado invisível, assim como os carvoeiros são invisíveis até hoje. Historicamente, você não encontra uma linha escrita, é muito difícil você encontrar referência aos carvoeiros. Por quê? Eles não têm história, né? Então, esses grupos passaram ao largo de qualquer reconhecimento histórico, né? O único documento que lhes restou são as suas marcas numa paisagem que hoje está transformada em um parque, né? E eu termino isso aqui com uma trisneta, bisneta, tataraneta de carvoeiro, que eu tirei essa foto, achei ela muito bonitinha. Gente, e eu agradeço muito a atenção de vocês, peço desculpas se eu passei um pouquinho, eu vou... Peraí, eu tiro aqui... Só um segundo. Muito obrigado, professor Rogério, pela sua palestra tão fascinante. Uma história que os livros de história, os historiadores desconhecem, o ser humano em vários momentos. Uma coisa eu achei interessante era a convivência de várias gerações de seres humanos com a natureza. Acho que uma lição para nós hoje, quando estamos degradando tanto a natureza. E é muito interessante ver como a Mata Atlântica conseguiu se recuperar depois das roças, depois das carvoarias. Muito bem. E acho que isso mostra como também o ser humano é capaz de se adaptar a tantas situações diferentes. Fascinante. Muito obrigado, Padre Paul. Então, gente, ok, quem quer fazer uma pergunta sobre ceramismo, pode ligar o microfone e falar tranquilamente. Não tem... Oi, Rogério. Oi, Primeiro, tudo bom, Mari? Prazer. Queria agradecer muito essa palestra e vou te falar, o maior mérito dela foi você conseguir prender a minha filha de 16 anos, que eu não consigo mais ver. Ela parou aqui para me emprestar o computador, porque o outro estava ocupado, e ela não conseguiu desgrudar da sua palestra e ficou aqui até há pouquíssimo tempo. Fascinante. Agora, a minha